Olá, meu nome é Bárbara, sou aluna de mestrado do programa de pós-graduação em Engenharia Ambiental e vou apresentar o trabalho intitulado Distribuição de antibióticos em efluentes de suinocultura e seu impacto na disseminação de resistência antimicrobiana. A professora orientadora é a doutora Silvana de Queiroz Silva e o professor co-orientador é o doutor Sérgio Francisco de Aquino. Fazendo uma breve contextualização do assunto, o uso excessivo de antibióticos aumenta as taxas nas quais as bactérias se desenvolvem e adquirem resistência. Esse uso excessivo levou ao surgimento de superbactérias, as quais são difíceis de tratar, o que gera um dos maiores problemas de saúde pública. O Brasil é um grande produtor de proteína animal, e essa atividade utiliza muitos antibióticos. Porém, no Brasil, geralmente, os efluentes dessas atividades não são monitorados, então faltam dados no que tange ao quantitativo as concentrações de antibióticos nesses efluentes. A partir da contextualização feita, entendendo a lacuna do Brasil no que tange ao monitoramento de antibióticos nas atividades que geram um grande quantitativo desses fármacos, o objetivo geral deste trabalho é investigar e definir cenários da presença de antibióticos em dejetos e efluentes da suinocultura brasileira e o papel do tratamento desses efluentes na ocorrência, prevalência e remoção dos antibióticos, visando realizar a avaliação de risco ambiental. Como objetivos específicos, temos estimar a ocorrência e as concentrações de antibióticos em dejetos e efluentes da suinocultura brasileira, realizar avaliação de risco ambiental de antibióticos em dejetos e efluentes suínos através do cálculo do quociente de risco e determinar se as concentrações de antibióticos nos dejetos impactam organismos não alvo do solo. Para alcançar os objetivos propostos, foram criados cenários visando determinar as concentrações de antibióticos nos dejetos e efluentes de suínos. A partir de dados da literatura, obteve-se a dosagem de antibióticos utilizados por ciclo de vida dos suínos. Também obteve-se a quantidade de antibióticos que são excretados inalterado. A partir disso, e com o quantitativo de dejetos gerados, foi possível obter concentrações de antibióticos nos dejetos e efluentes da suinocultura. Os resultados apresentados aqui são referentes ao ciclo de vida de creche. Na tabela acima, tem-se os valores encontrados neste estudo através dos cenários desenvolvidos. Para o antibiótico clortetraciclina, observa-se que a concentração de antibiótico em microgramas por quilo é da ordem de 857.000. Já os dados reportados na literatura têm-se valores diversos e são valores menores do que os encontrados neste trabalho. Para os demais antibióticos, também obteve-se, na maioria dos registros de literatura, valores menores do que os encontrados neste trabalho. Para a doxiciclina, apenas Shen e colaboradores obteve valores maiores do que os encontrados neste trabalho. Para os antibióticos oxitetraciclina e tetraciclina, os valores reportados na literatura também são menores do que os valores encontrados neste trabalho, sendo que apenas Shen e colaboradores encontraram valores maiores do que os encontrados neste trabalho. Provavelmente, esses resultados demonstram que os valores medidos de antibióticos no meio ambiente não expressam o quantitativo real que de fato ocorre nos ambientes, dejetos e efluentes. Isso se deve ao nível de detecção dos aparelhos e ainda os antibióticos são difíceis de serem determinados em matrizes complexas, como no caso do esterco suíno. Também foi calculado o quociente de risco neste estudo. Então, ao calcular o quociente de risco, observa-se que os antibióticos presentes no estrume possuem alto risco para a seleção de bactérias resistentes. Portanto, é necessário que esses efluentes passem por tratamento antes de serem expostos ao solo.
Além disso, esses antibióticos, nas concentrações encontradas neste estudo, causam efeitos negativos em organismos não-alvo. Isso porque, através da revisão de literatura, observa-se com os dados da concentração de efeito em 50% e 10% da população, a concentração sem efeito previsto e o menor concentração de efeito observado, observa que, através desses valores reportados na literatura, os valores que foram encontrados neste trabalho vão causar efeitos negativos em organismos não-alvo. Então, para todos os antibióticos, foram feitas revisões de literatura para demonstrar que o quantitativo presente nos cenários causa efeitos negativos em organismos não-alvo. Isso demonstra que tais efluentes devem ser tratados antes de serem expostos ao solo. Agradeço à Universidade Federal de Ouro Preto, ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, à FAPEMIG, ao CNPq e à CAPES.